Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem, hoje a gente vai continuar a nossa conversa a respeito de sintonia de controladores PID. Só que diferente do método de Ziegler-Nichols, que a gente apresentou num outro vídeo, vou deixar um card aqui em cima para vocês poderem acessar diretamente, tá? A gente vai fazer um método de sintonia do controlador por meio de um Itai mínimo, tá? Que é uma metodologia de minimização do erro do sistema de controle, tá? Que a gente vai apresentar para vocês aqui. Bom, primeiro vamos falar o que é o método de sintonia de Itai mínimo. O Itai, né, é um método de cálculo do erro que leva em conta tanto a persistência desse erro no tempo, tá, e a magnitude do erro. Então, esses métodos de Itai, IAE, né, integral do erro absoluto, integral do tempo e erro absoluto, eles visam exatamente conduzir para a gente algumas métricas que permitem a gente analisar ao longo do tempo a magnitude do erro da malha de controle, tá, do sinal de erro. Tá? Então, neste método, a gente vai tentar achar um jeito de calcular os ganhos do controlador PID visando a minimização dessa integral do erro absoluto, Itai, imaginando um modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Se você não sabe o que é um modelo de primeira ordem com atraso de tempo, eu sugiro que você veja o vídeo lá sobre a sintonia de controladores pelo método de Ziegler-Nichols, que isso está bem explicadinho lá, tá? Mas a ideia aqui é como que eu faço para ajustar o controlador PID, pensando nesse modelo de primeira ordem com atraso de tempo, ou seja, K igual a E elevado a menos LS sobre TS, tá? E que esse ajuste do controlador PID me leve ao menor valor desse índice, dessa integral, de 0 até infinito, ou de 0 até o tempo atual, do tempo vezes o módulo do E de t dt. Esse índice, por causa do seu formato, ele leva o nome de integral do tempo vezes o erro absoluto, Itai. Bom, então vamos lá, vamos ver como é que esse método ele opera. Ele é um pouquinho mais complicado de entender do que o de Ziegler-Nichols. O Ziegler-Nichols é mais fácil, mas esse aqui também não tem muito segredo não. Vamos ver como é que é. Primeira coisa, a gente precisa obter o nosso modelo de primeira ordem com atraso de tempo, tá? E novamente, se você não sabe do que eu estou falando, vai lá e assiste o vídeo sobre sintonia pelo método de Ziegler-Nichols, que lá nós estamos explicando bem claramente como que a gente obtém esses parâmetros, tá? Então, dado que você fez um ensaio do seu sistema e que você obteve esse modelo de primeira ordem com atraso de tempo, ou seja, K, L e T deste modelo, você vai fazer inicialmente o tal sendo L dividido por T. São dois valores de tempo, né? Atraso de tempo e constante de tempo. Você vai pegar o tal e vai achar L dividido por T. Bom, aí o que você vai precisar fazer? Você vai precisar calcular esses valores de YKP, YTI e YTD do modelo. Esses valores eles são basicamente o quê? Eles vão ser calculados em funções de valores de A e B que vêm da sua tabela e que entram numa conta aquele tal que a gente acabou de ver, L sobre T. Como que é a brincadeira? É assim. Quando você estiver calculando, por exemplo, vamos supor que você está calculando o controlador PI, apenas o PI, tá? O Y de KP, ele vai ser dado nessa linha, ou seja, os valores de A e B, eles que vão ser usados para calcular o Y de KP são esses valores aqui. Esses valores, eles são dados, né, baseado no seguinte, você faz uma minimização daquele índice Itai, tá, para esse modelo de primeira ordem com atraso de tempo, e você obtém os valores dos ganhos, né, tal que aquele índice seja mínimo. E aí, com isso, você chega a esses valores de A e B aqui. Esse A e B, eles saem por um método de minimização daquele funcional, e eles te entregam esses valores de A e B para os quais ocorre essa minimização, tá? Então, para calcular o Y de KP, você vai usar esse valor de A, 0,586, e esse valor de B, menos 0,916. E aí você vai colocar esse AB nessa fórmula aqui em cima. Y de KP é igual a tal elevado por B. Uma vez que você obteve esse valor de Y de KP, o valor KP do seu ganho proporcional vai ser igual a esse valor Y de KP dividido pelo K do seu modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Então, de novo, como que a gente calcula a coisa? Eu preciso inicialmente obter o valor de Y de KP. Como que eu obtenho esse valor? Eu venho aqui, se eu quiser o controlador PI, eu vou pegar esse valor de A, esse valor de B, e vou colocar nessa fórmula aqui, A vezes tal elevado a B. Tá?
Isso vai me dar um valor de y de kp e que, para obter o ganho do controlador proporcional, eu divido esse valor por k do meu modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Já o valor do YTI, que eu vou usar para calcular o tempo integral, ele é dado pelo seguinte A e B, 1,03 e menos 0,165. Aí eu pego esse valor de A e B e coloco nessa fórmula aqui, A mais B vezes tal. Tá legal? Isso vai me dar um valor de Y de TI, e o tempo integral ele vai ser dado pelo T, o T do meu modelo de primeira ordem com atraso de tempo, a constante de tempo, dividido pelo YTI. Note que se eu só quero o controlador PI, eu já tenho ele, Kp e o tempo integral. Se eu quiser o controlador, PID, eu vou fazer ainda o cálculo do YTD, que ele vai dar o valor do tempo derivativo, tá? Obviamente, como eu estou com o controlador PID, os valores de A e B para o Y de Kp e para o Y de TI vão mudar, tá? Então aqui, por exemplo, o Y de Kp, eu preciso do A igual a 0,965 e do B igual a menos 0,85, tá? Aí eu pego esses valores de A e B, novamente coloco nessa fórmula A vezes tal elevado a B, isso vai me dar o valor de Y de Kp, e para obter o ganho proporcional do controlador PID, eu faço a mesma coisa, Y de Kp dividido pelo ganho K do modelo de primeira ordem com atraso de tempo. Faça a mesma coisa para o YTI, como eu já mostrei, e para o Y de TD, a fórmula é a mesma. O Y de TD é igual a A elevado a tal, vezes tal, perdão, elevado a B, e o TD é igual ao Y de TD vezes o T do meu modelo de primeira ordem com atraso de tempo, tá? Então, o cálculo do controlador, da sintonização do controlador com o Itai mínimo, ele é um pouquinho mais complicado. Ele tem algumas fórmulas, ele tem duas tabelas diferentes, você tem que obter aquele valor de A e B e aplicar nas fórmulas, mas ele também consegue te entregar de uma forma empírica os ganhos do controlador PID, Kp, TI e TD. Tá? Reforçando, né, que agora o objetivo desse controlador é totalmente diferente do Ziegler-Nichols. Tá? Aqui o objetivo é encontrar ganhos Kp, Ti e Td que minimizam essa integral de erro, ou seja, ele está minimizando esse funcional integral de 0 a infinito do tempo multiplicado pelo módulo do erro da malha de controle dt. Ou seja, ele quer criar um funcional que minimiza o erro multiplicado pelo tempo. Tá? E esses valores de A e B eles são obtidos dado o estudo de minimização desse erro. Tá? Bom, aqui eu estou mostrando uma simulação de uma planta G de S igual a 20 sobre S mais 1, S mais 2, S mais 5, e os ganhos do controlador PID ajustados pela sintonia Itai, que é essa que eu mostrei, tá? Então, estou mostrando aqui os valores do Kp, Ti e Td. Como que eu fiz isso? Obtive o modelo de primeira ordem com atraso de tempo para essa planta. Isso a gente fez no vídeo lá da sintonia de Ziegler-Nichols, por isso eu recomendo que você dê uma olhada. E aí, com esses três valores, eu apliquei o método do Itai mínimo, ou seja, usei essa regra que eu acabei de mostrar para vocês. Isso me levou aos seguintes ganhos de controlador: 2,17, 2,74 por TI e por TD 0,13 segundos. Quando eu aplico esse controlador na minha malha, o que acontece? Eu tenho uma resposta vermelha. Ou seja, a resposta vermelha é aquela que, para essa planta, ou melhor, para um modelo de primeira ordem com atraso de tempo para essa planta, minimiza a integral do erro, a integral do tempo vezes o módulo do erro ao longo desse tempo. Tá? Então, é uma integral que garante, é um controlador que garante a minimização desse funcional que tem a ver com o erro do sistema. Tá? Então, essa é a resposta em vermelho. E em azul aqui eu estou mostrando exatamente a sintonia de Ziegler-Nichols que eu mostrei no outro vídeo. Tá? Fazendo o método de Ziegler-Nichols, a resposta do controlador ajustado pelo Ziegler-Nichols. Você vai observar aqui que a resposta do sistema é muito melhor quando você usa o Itai mínimo, tá? Então, o sobressinal é muito menor, a convergência ocorre mais rápido. Então, o Itai mínimo, apesar de ser um pouco mais complicado de fazer a conta, né? E ter algumas tabelas adicionais, ele é um método que ele provê, do ponto de vista de resposta transitória, um comportamento muito melhor do que o de Ziegler-Nichols, tá? Então, o de Ziegler-Nichols ele é mais simples de fazer o cálculo dos ganhos do controlador, mas tem uma resposta bastante oscilatória.
Já o ITAI mínimo, ele é um método um pouco mais sofisticado, tem algumas continhas a mais para fazer, mas ele provou uma resposta muito melhor, porque agora eu estou minimizando o erro, tá? Eu estou minimizando um funcional que tem a ver com o erro, enquanto lá no Ziglar-Nichols simplesmente eu estava ali tentando manter a questão de rejeição-perturbação com aquele zeta fictício, né, com aquele amortecimento fictício em torno de 0,25, tá? 25%. Tá legal? É isso aí. A gente se encontra então no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.